Há muitas formas e maneiras pelas quais nós podemos entender no dia a dia o que é a cumplicidade e como devemos reprová-la. A primeira delas, mais do que uma reprovação verbal, diz respeito a um estilo de vida, a um estilo de conduta. Muitas vezes somos chamados e convidados por outros a nos envolvermos em práticas que talvez não cometeríamos, mas às vezes os acompanhamos, às vezes não denunciamos, às vezes não reprovamos, e eu e você precisamos de uma perspectiva maior do que é o perigo da cumplicidade em situações como essas. Ao longo das Escrituras, nós temos várias advertências, inclusive exemplos práticos sobre isso. Uma outra advertência que merece ser considerada aqui está em Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Aqui Deus está falando a respeito de Babilônia. O verso seguinte, o 5, diz: porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Então, quando ele está dizendo, sai dela, povo meu, sai do meio de Babilônia, porque eu vou julgá-la, Deus diz, para que vocês não sejam cúmplices com os seus pecados. Se vocês simplesmente permanecem, não denunciando, não se posicionando de forma contrária, vocês estão aceitando, e a cumplicidade, ainda que não seja a prática direta, de um crime, do pecado, na perspectiva espiritual, ela acaba sendo a prática indireta, por associação. E Deus está dizendo não só para não ser cúmplice nos pecados, mas ele diz para que os flagelos, a ira, o juízo não caia sobre vocês. Além desses textos do Novo Testamento, nós temos textos no Antigo Testamento que também falam a respeito da cumplicidade. Em Levítico, no capítulo 5, por exemplo, no verso 1, a Escritura diz: se alguém pecar, o que sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará sua iniquidade. Nós não vivemos sozinhos. Deus nos criou para viver em comunidade. Isso significa que podemos afetar e influenciar o comportamento uns dos outros. A mesma Escritura que nos mostra a importância de pregar o Evangelho, chamar as pessoas à justiça e uma resposta a Deus, nos traz inúmeras advertências. O livro de Provérbios, por exemplo, está cheio delas, de como nós não podemos nos deixar ser seduzidos pelos pecadores e andar com eles, e seguimos nas mesmas práticas. Então nós precisamos entender que nessa vida em sociedade, nós somos afetados pelas decisões de indivíduos, acabamos sendo afetados como um todo. Por exemplo, o pecado de Acã não foi só o pecado de Acã, ele prejudicou toda a nação. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que quando o membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Quando princípios espirituais são quebrados por indivíduos, normalmente a comunidade acaba sendo afetada. É por isso que Deus estabeleceu parâmetros de justiça. Aquilo que é crime, por exemplo, precisa ser julgado, e quando alguém presencia isso e não denuncia, ela se torna cúmplice, legalmente falando, mas no plano espiritual também nos tornamos cúmplices no sentido de participar do pecado dessa pessoa.